Primeiro que nós tivemos que descobrir que era carisma, porque eu não tinha a mínima noção do que era um carisma, né? Que a gente fala, a igreja tem muitos carismas. Que carismas são esses? Então, o nosso carisma é restaurar as famílias pelo poder da oração. Então, isso é uma coisa muito clara. Como que nós vamos fazer? Né? Nós acreditamos que mães de joelhos, filhos de pé. Então, através da oração da mãe, primeiro ela é curada. Isso é a primeira coisa que nós aprendemos, que nós não achamos que a mãe era o foco. Nós sempre trouxemos pelos filhos. E descobrimos que a primeira a ser curada é a mãe. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Corações Católicos, o podcast da família católica. Porque o nosso podcast é assim, padre. Não esqueça, hein? A gente fala pro papai, pra mamãe, pra vovó, pro titi, pras crianças, de forma simples, de forma que todo mundo possa entender, crescer na fé, se evangelizar os outros, né? Esse é o nosso podcast Corações Católicos. E hoje é especial. Toda vez eu falo que é especial, mas hoje é especial de verdade. Porque hoje nós temos aqui uma visita de padrão internacional. De verdade. Né? E eu tenho uma visita especial para mim também. De padrão doméstico. Exatamente. E ele aqui sempre do meu lado, Padre Ricardo Passamani. Como é que o senhor está, padre? Tudo bem? Tudo bem, Pronto, graças a Deus. Pronto para mais uma? Vamos lá, vamos fazer uma pequena oração, né? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos ler alguns versículos da Bíblia, está em 1 Samuel, capítulo 1. Ana disse: Ouve, meu Senhor, por tua vida. Eu sou aquela mulher que esteve aqui em tua presença orando ao Senhor. Eis aqui o menino por quem orei, e o Senhor ouviu o meu pedido. Portanto, eu também o dou ao Senhor. Ele será consagrado ao Senhor para todos os dias de sua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa passagem é de Ana, mãe de Samuel, consagrando seu filho, né, na presença do sacerdote Eli. E como hoje nós vamos falar de mães que oram pelos filhos, achei que essa passagem era muito oportuna, né? Veja que ela orava pela criança desde o seu nascimento, desde o ventre, na verdade, desde antes da sua concepção, né? Então não é que as mães que oram pelos filhos necessariamente sempre estão atrasadas, né, rezando pelos filhos depois de um tempo. Elas podem se antecipar também, né, antes mesmo da chegada do filho. Então, sim, só deixar essa reflexão aí para a gente começar nosso programa. Exatamente. Hoje, então, né, nós estamos aqui para entrevistar uma entrevistada muito especial. Tão especial, né, que eu achei assim, bom, é melhor trazer um reforço para o time. Vamos trazer um reforço. Porque já que nós vamos entrevistar uma pessoa que vai falar de mães, da mãe, do papel da mãe, do desafio da mãe, nada mais justo do que trazer uma mãe entrevistadora. Exatamente. Então, como nossa co-host, hoje eu vou ficar bem quietinho aqui, padre. Tá hoje bom. Eu vou me comportar. Por quê? Quem está ali? A Cláudia, sua esposa, né? Mãe dos seus filhos. Professor Gustavo, professora Cláudia Batitucci, a minha esposa, para quem não sabe. Então, trouxe a patroa hoje. Vou ficar sossegado, comportadinho, prometo, tá bom? Tá bom. E ela vai nos ajudar a entrevistar a nossa convidada de hoje. Realmente, como eu disse, é especial porque é uma pessoa abençoada, foi abençoada com um apostolado muito grande, com uma tarefa muito grande, e vem tocando esse apostolado com muito sucesso até agora e tem produzido muitos frutos no Brasil e no exterior. Então, talvez a nossa primeira entrevistada de nível internacional. O senhor está chique, padre. Sim. O senhor está ficando chique.
Ângela Abdo, a fundadora e coordenadora geral, lembrei, viu? Coordenadora geral do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Ângela, muito obrigado por ter aceito o nosso humilde convite para participar do nosso podcast e vamos conversar. Fique à vontade. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? A hora que vocês estiverem nos ouvindo. É prazer estar aqui. O pedido do Padre Ricardo é uma ordem para mim. Isso mesmo. A nossa conversa aqui, Ângela, sempre gira em torno de um assunto, né? De um mote, de uma frase geral que vai nortear o nosso bate-papo, né? É claro, nós vamos falar também do movimento, mas esse assunto foi Cláudia que pescou. Foi do professora Cláudia que pescou. Qual que é esse assunto, Cláudia? Qual que é essa frase, esse assunto principal que nós vamos conversar? É o desafio de uma mãe católica nos dias de hoje, né? Como criar os nossos filhos, né, na doutrina da fé católica. Exatamente. Então, é um tema atualíssimo, né? Eu nem agradeci a Cláudia por ter aceito. Me agradeceu? Então agradeço novamente, né? É um tema atualíssimo, né? Então, o que uma mãe pode fazer pelo seu filho? Eu acho que é uma angústia que toda mãe passa, né? Ser mãe, ser pai, obviamente não é fácil. E Ângela vai estar aqui para dar o seu testemunho. Ângela, primeira coisa que a gente vai perguntar, obviamente, é sobre você. Né? Antes mesmo do apostolado, quem é a Ângela? Ela é casada? Com quem? Quantos filhos ela tem? Ela tem os netos? Como é a vida dela na igreja? Como já foi? Como é hoje? Dá uma pincelada para nós dessa. Eu tenho 50 anos de casada, já fiz bodas de ouro, não é isso? O Adilson é um José na minha vida. Se não fosse ele, eu não conseguiria exercer o ministério que eu exerço. Ele está sempre junto de mim. E eu tenho 2 filhos. Minha filha tem 49 anos, né? E o meu filho tem 47. Então, já estão casados. Meu filho mais novo, tem 3 filhos. E a minha filha mais velha tem um casal. Então, eu tenho 5 netos, 3 meninos e 2 meninas. Sou muito feliz em ser avó. Eu fui avó com 40 anos. Idade ótima. Exatamente. E a sua vida na igreja? Você sempre foi uma pessoa de igreja, de apostolado, de participar, ou isso veio depois, mais tarde? Eu brinco que eu achei que eu nunca ia poder fazer uma pregação. Porque toda pregação que eu escutava, a pessoa dizia assim, eu era ex-drogada, eu nunca fui ex-nada. Desde pequenininha que eu estou na igreja, meus pais são muito católicos, meu pai foi de terço diário, mas casei, fui para a igreja trabalhar no encontro de casais, mas a minha vida espiritual, ela deu uma guinada quando eu conheci Padre Alfonso Pastori, que é o fundador do encontro de casais. O Padre Alfonso fundou uma comunidade na minha casa e, naquela época, eu trabalhava 18 horas por dia. Eu tinha uma visão como mãe que eu tinha que mandar os filhos estudar para fora, que eu tinha que dar apartamento para eles. Então, eu trabalhava igual uma louca para poder dar tudo isso. E Padre Alfonso atropelou essa minha vida. Ele chegou e me ensinou a amar Jesus. Eu sempre digo para as pessoas que eu servi alguém que eu não conhecia. E com o Padre Alfonso eu passei a servir alguém que eu conhecia, alguém muito próximo. E aí eu passei a estudar a Bíblia, porque tinha o curso da palavra na minha garagem, tinha a catequese das crianças na minha sala, tinha a crisma na área lá da churrasqueira e as missas festivas aconteciam na quadra. Então, a minha casa entrava e saía gente o tempo todo. Mas eu tive a oportunidade de viver com um santo. E ele me ensinou que não vale a pena viver se não for para ir para o céu.
Isso é o Jardim Camburi. Mata da Praia. Mata da Praia, Mata desculpa. da Praia. Mata da Mata Praia. da Praia. Padre Alfonso Mata da Praia. Que foi a São Camilo, né? Isso. Depois Padre Alfonso foi embora, a gente continuou com a vida ainda na comunidade e tal, mas em 2011 surge no coração da minha filha um desejo de rezar pelos filhos. Tinha morrido uma criança de 9 anos numa festa, numa casa de festa. Morreu no dia do aniversário do irmão. E aquilo mexeu muito com ela, porque ela falava assim, ela era super protetora, e ela viu que não tem como proteger a não ser através da oração. Então, quem gestou o movimento foi a sua foi suscitado no coração dela. Mas nós íamos rezar, nós três, eu, ela e a minha nora. E aí, ela já contou para a melhor amiga, que é a Aline, e nós começamos um grupinho pequeno. Só que, por questões de... O mundo nos atropelou, porque a Canção Nova me pediu que escrevesse um livro. Eu escrevi um livro e esse livro foi um best-seller. E as pessoas liam o livro e abriam um grupo, liam um livro e abriam um grupo. Então, o que era uma ideia de um grupo se transformou no movimento. Dom Luiz Mancilha Vilela era o arcebispo da época e, desde a primeira confissão, porque ele era meu confessor, eu falando da minha filha, que estava querendo voltar para a igreja, que ela andava meio afastada, e ele foi gestando, ele ia para o grupo comigo e as mães, só que, de repente, ele viu que aquilo era um movimento para o Brasil e depois para o mundo. E aí a minha filha pulou fora. Ficou muito para ela. Ficou. Ela dizia, na época ela falava assim, tudo da minha mãe é grande, nada é pequeno. E realmente na minha vida profissional acontecia isso. Começava uma coisa pequenininha, de repente aquilo se transformava numa coisa enorme, de grande impacto. E eu acho que isso foi Deus me preparando para o que viria depois. E, de repente, eu não sabia o que era movimento, eu não sabia o que era carisma, eu não tinha noção de nada. E Dom Luiz pediu que Padre Anderson Gomes começasse a me orientar, porque aí Dom Luiz já não tinha tempo para pegar na mão de alguém e sair caminhando. Isso foi, só para a gente se localizar, 2011. Surgiu o grupo e 2014 nasce o movimento. Entendi. E esse movimento nasceu ali, foi gestado na São Camilo da Mata da Praia. Na igreja São Camilo. Na igreja São Camilo. Na realidade, ele foi gestado na casa de Dom Luiz, né? Porque isso. Ele aqui. Ele só nos pediu que fosse na igreja, porque como eu tinha uma proximidade muito grande, senão o padre sabe disso, não fica pensando que é uma coisa paralela do bispo. Sim. Né? Então, aí, na época, Padre Carlos nos acolheu a pedido de Dom Luiz. Mas o Dom Luiz participava com a gente do grupo, mas... Grupo Movimento, o nome do movimento, né? Para quem está assistindo e não conhece, né, o movimento, um podcast como esse vai para o Brasil todo, né? Apesar da grande penetração do movimento, muita gente pode não conhecer. O nome é muito sugestivo, né? E chama a atenção, que é Mães que Oram pelos Filhos, né? Que é um papel de toda mãe. E nesses encontros, qual que era, vamos dizer assim, tinha um passo a passo, algo para fazer, como se fosse uma cartilha a seguir? Nós temos uma metodologia. Isso, uma metodologia, uma pedagogia. Isso. Primeiro que nós tivemos que descobrir que era carisma, porque eu não tinha a mínima noção do que era um carisma, né? Que a gente fala, a igreja tem muitos carismas. Que carismas são esses? Então, o nosso carisma é restaurar as famílias pelo poder da oração. Então, isso é uma coisa muito clara. Como que nós vamos fazer? Né? Nós acreditamos que mães de joelhos, filhos de pé. Então, através da oração da mãe, primeiro ela é curada. Isso é a primeira coisa que nós aprendemos, que nós não achamos que a mãe era o foco. Nós sempre trouxemos pelos filhos. E descobrimos que a primeira a ser curada é a mãe. Porque o grande problema de casa é porque tem muitas mães com problema. A mãe é o centro, né? A mãe é o centro. Depois, nós vimos o seguinte, que nós precisávamos de levar a evangelização
porque nós estamos num mundo, um mundo que é muito agressivo, e as mães não tinham resposta. Isso tudo foi montando uma metodologia assim que a gente percebesse. Então, no primeiro momento, elas vinham e nós rezávamos pelos filhos. Que era... Rezava o terço, fazia uma novena. O terço veio depois. A gente rezava entre a gente ali. Entendi. Pelas necessidades. O filho não dormia, né? Eram coisas pequenas ainda. Entendi. Depois, nós começamos a ter muita dificuldade para elas chegarem, porque o movimento surge na classe média alta, de mulheres muito bem-sucedidas, mas sem sentido da vida. Mas aí era consultório que não deixava vir, era a loja que chegava cliente na hora. Aí, eu e a outra, que coordenávamos os grupos, nós começamos a rezar o terço, para que nada impedisse a chegada das meninas. Então, começou o terço e depois o momento oracional com elas. Quando surgiu o movimento, foi onde a minha filha saiu, começou a vir mãe de todos os tipos, de perto, de longe. Então, nós éramos um grupo de 20 mães e, de repente, passamos para 100. Vocês faziam isso lá na São Camilo. Tudo que nós queríamos era um grupinho. Eu brinco com elas, que elas me chamam de Tia Ângela. Tudo que elas queriam era Tia Ângela para elas. E, de repente, nós nos vimos invadida por uma sala lotada de mulheres. E aí elas queriam dividir, porque todo dia chegava mãe nova. E aí saiu uma palavra para nós: todo reino dividido é reino destruído. Falei, então não tem divisão, nós vamos continuar todo mundo juntas. E aí a minha filha saiu, né? Porque queria um modelo diferente de grupo. E hoje é muito bonito o testemunho dela, porque ela voltou 10 anos depois, né? Foi muito sofrido, porque ela viu um bebê que ela gestou sendo cuidado por mim, né? Depois viu já grande. Viu grande. E depois viu nascer um outro bebê, que foi o movimento. Movimento, né? Que é outra coisa. O grupo é uma coisa, o movimento é outra, né? Coisa. Então, e aí, depois de muita oração de mãe que ora, ela voltou. Porque realmente não era mais um grupinho pequeno. Nós já estávamos no mundo, nós já começamos grande. E vimos o Atos dos Apóstolos acontecerem. Uma mãe foi para Hong Kong e abriu um grupo. A outra mãe foi para os Estados Unidos e abriu um grupo. Então, com isso, nós internacionalizamos já no primeiro momento. Exatamente como foi a igreja primitiva mesmo, espalhou dessa forma, né? Padre, é igualzinho. Interessante. E, dona Ângela, tem no grupo um terço que é especial, não é bem o terço mariano, né? Tem o terço das mães, mãe de joelhos e tal. Como nasceu isso? Isso, tá. Eu vou só terminar e depois, nessa divisão, as meninas falaram assim, nós estamos igual aluno repetido. Toda vez chega mãe nova, só tem que repetir a mesma coisa. Repetir as mesmas informações. E aí nós decidimos, a partir dali, começar a estudar a Bíblia. E aí a metodologia ficou o terço, a Bíblia e o momento oracional. E aí, na pergunta do padre, surgiu o terço pelos filhos. Por quê? Entendi. De uma música nossa, quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta, aumenta a minha fé. E se transformou num terço. Então, poucos grupos fazem, mas o grupo fundador reza o terço mariano e depois reza o terço do movimento, que era esse, o terço pelos filhos. Só que Deus deu um passo à frente conosco, porque a fundação de um movimento, ela é algo assim privilegiado de viver, para quem está na fundação e para quem está junto. Por quê? Porque você não enxerga um passo à sua frente. Sim. Então, o lema nosso, a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Então, isso foi uma verdade na nossa vida. E aí, primeiro teve a metodologia que Deus foi dando devagarinho para nós, depois deu o carisma, a clareza do carisma, e depois veio a espiritualidade, né? Que eu também não sabia que o movimento tem que ter uma espiritualidade. E a nossa espiritualidade é do cotidiano. É rezar entre as panelas, entre as fraldas, entre o computador, entre os alunos, né? Cada um sabe da sua realidade, né? O objetivo é rezar no cotidiano. E aí
veio para nós, através da mensagem da padroeira, que é Nossa Senhora de La Salete, o caminho de santidade. Então, nós temos 5 anos. O primeiro ano reconciliação, o segundo ano, oração, o terceiro ano, Eucaristia, o quarto, penitência e o quinto, missão. Nós já fizemos esses 5 anos. 5 anos, um ciclo que vocês cumprem e vão rodar. E depois que a gente cumpre, a gente volta. Então, o ano passado, nós vivemos novamente a reconciliação e esse ano nós estamos vivendo a oração, que é Casa Interior de Santa Teresa d'Ávila. Só que a cada ano você aprofunda. Então, por exemplo, o ano passado, a reconciliação na cruz foi uma das coisas mais bonitas, porque juntamos a psicologia, né, do perdão, de perdoar a si, ao outro, a Deus e a natureza, colocado a partir da cruz de Nosso Senhor. Então, hoje a gente percebe... Quem foi criando essas... Foram vocês mesmos? Foram o bispo também auxiliando? A moção vem sempre com a fundação, vem sempre comigo. E eu tenho um diretor espiritual pessoal e eu tenho um diretor espiritual do movimento, né? Quem me ajuda muito nos 3 últimos anos é o Padre Vicente de Betânia. Sim. Que ficou no lugar do Padre Léo, e Padre Donizete, que é o vice-presidente da Canção Nova. São os 2 que caminham no meu lado, assim, o tempo todo com a moção que vem. Auxilia, assim, pastoral, vamos fazer isso, fazer aquilo, toma um caminho. Normalmente a moção eu que coloco. Entendi. Deus, assim, é muito carinhoso. Ele, por exemplo, a moção disso aqui veio numa Bíblia da Ave Maria. A Ave Maria me mandou uma Bíblia para que a gente publicasse. E eu falei, não, assim eu não quero não, queria alguma coisa de Salete. Aí eles fizeram um resumo, quando eu bati o olho, tinha 5 anos. Eu falei, é isso. Aí Padre André virou para mim e falou assim, isso é mania de professor de planejamento estratégico, porque uma das matérias que eu dou na pós-graduação é planejamento estratégico. Mas isso cria um sentido na vida, no crescimento espiritual das mães também. Eu acho que um dos desafios da vida de hoje, que a gente pode até falar, é essa falta de sentido que a vida tem hoje, né? A pessoa vai vivendo, vai trabalhando, igual maluco, para botar comida em casa, para botar a menina na faculdade, mas qual é o objetivo principal, né? Quando você cria um roteiro, uma caminhada, ajuda. E o grande aprendizado meu, que eu estava como mãe normal, preocupada com o futuro dos meus filhos. Hoje eu estou preocupada com o céu para eles. Então, isso tudo muda o meu foco de trabalho. Dos filhos e dos netos também, né? Com certeza. A evangelização dos meus netos é totalmente diferente dos meus filhos. É mais fácil ser mãe ou mais fácil ser avó? Mais fácil ser avó. Sabe por quê? Porque, primeiro, que a gente está vivendo um momento diferente, né? Você já está madura, você já não está procurando vencer mais. Deus me privilegiou com uma carreira profissional assim maravilhosa. Eu fui muito feliz, muito bem-sucedida na minha carreira profissional. E então eu estava, na época dos meus filhos, empolgada com poder, empolgada, né, em poder fazer as coisas. E com meus netos, não. Eu estou empolgada em fazer eles felizes. E acho que sou mais eficaz com os meus netos que eu fui com meus filhos. Do ponto de vista religioso e também em orientação. O meu genro era ateu, quis ser catequizado por mim. Os meus netos quiseram que eu fosse professora de crisma. Eu nem era professora de crisma, fui ser por causa do meu genro, e depois o meu neto e depois a minha neta. Aí esse ano eu falei, encerrei minha carreira. A última que está aqui no Brasil está feito. Então, eu vejo que a gente passa a ser uma referência de uma forma muito leve, na mesa, entendeu? É totalmente diferente a minha, porque hoje eu amo muito o Senhor. E aí a gente espelha um Deus mais misericordioso. E na época da minha filha, o meu Deus era do Antigo Testamento. Essa foi uma pergunta que Cláudia levantou, né? A gente fez várias perguntas, várias delas quem fez foi Cláudia, né? Eu estou falando aqui, mas
a moção também Foi dela, né? Praticamente. Né? E falou assim, Cláudia, nós temos que sentar e fazer as perguntas para a Ângela. Tá aqui tudo pronto. Vou ler. Que coisa boa, Cláudia, obrigada. De mãe para mãe. Eu falei pro padre, eu acertei, tá vendo? O padre precisava chamar. E uma das perguntas que ela fez, eu vou tomar a liberdade de fazer aqui, ela pode complementar, é se esse movimento mudou, né? Foi o que você falou, mudou a sua vida espiritual, mudou a sua forma de conviver com a igreja, ou com o espiritual, ou com a própria família, com a própria família, né? Foi mudando aos poucos. Foi muita mudança. Eu era brava, uma quantidade. Eu comandava mais de 1.500 médicos no hospital e e eu era muito brava. E hoje a gente comanda uma grande empresa, porque é CNPJ espalhado em 15 países. Mas hoje tem uma docilidade. Eu tenho aprendido a tentar espelhar Jesus, né? A olhar para aquela prostituta e abaixar e conversar, fazer o chicote a hora que precisa para poder espanar também o que tiver errado. Mas a dor de uma fundação, ela não é fácil. A exigência das pessoas comigo é muito grande. A expectativa com relação a gente, né, é muito grande, cria uma idolatria, e você não se deixar seduzir por tudo isso. Estava conversando com a Cláudia, né? Na minha cabeça sempre tem a história do burrinho de Jerusalém, né, que o burrinho entrou em Jerusalém e foi aclamado e chegou em casa e falou, mãe, fui um sucesso, né? Aí ela falou, volta lá na semana seguinte sozinho. E ele voltou e ninguém aplaudiu. Então, eu lembro sempre disso. Os aplausos são porque a gente está carregando Jesus. O dia que não estiver, os aplausos também cessarão. E está apontando para Jesus e não para a gente. Então, tudo isso te traz um amadurecimento, a dor da caminhada, a solidão de tudo isso. Né, padre? A gente sabe o que é, o sacerdote sabe o que é a solidão. A senhora falava comigo aqui em off antes, né, sobre a presença do movimento também em outros lugares. E na Austrália, recentemente, a senhora esteve e lá existe uma carência da pregação mesmo, né? Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso também, a presença do movimento em outras culturas, né? Outros lugares, e como que ele impacta lá a vida da igreja. Né? É interessante na Austrália, porque quem aprendeu fui eu. Eu fui lá para ensinar e eu é que aprendi. Na hora que eu desci, a gente ia no shopping para ela mostrar para a gente lá, e eu desci de roupa normal. Quando eu cheguei embaixo, a coordenadora da Austrália, uma australiana, estava com a camisa do movimento escrita Mães que Oram. E aí eu perguntei, é para ir de camisa? Aí ela me respondeu assim, é a única forma que eu tenho para evangelizar aqui. Aonde eu vou de camisa. Porque aí, realmente, as pessoas nos paravam para perguntar o que era. Por quê? Porque lá a limitação da autoridade dos pais é muito limitada. O Estado tem uma limitação, assim, a autoridade brigade é bem complicada. Então, é uma outra cultura. Eu posso até contar, eu vivi uma cena na mesa, uma família maravilhosa, o menino estava comendo mais rápido, e eu sem querer, sou apaixonada pelo menino, falei, no, fulano, né? No, eu nem falei, eu só falei, no, fulano. Isso é chamar a atenção. Fez um silêncio na mesa que eu custei não podia. Não pode? Não pode. E como é que cria? Olha, padre, a família que eu estava é uma família dos meninos muito bons. Eles, assim, a mãe e o pai dão exemplo o tempo todo. Entendi. Entendeu? Cria pelo exemplo. Isso, cria pelo exemplo, mas, assim, não tem correção. Uma coisa natural, que eu falei igual eu falo pro meu neto, não, né?
fez um silêncio, e a gente, quando está em outra cultura, a gente fica muito atenta Sim. aos pequenos detalhes, porque senão você fere a cultura. Sim. A minha sorte, porque eu sou apaixonada pelo menino e o menino comigo também. A gente criou uma afinidade muito grande. Então, assim, dissolveu. Eu ia viajar também no dia seguinte, aí brinquei com ele, falei, don't cry for me, né? Não chore por mim. E ele olhou espantado para mim, tipo assim, chorar, né? Não é comum na cultura chorar, deles, né? Não é comum chorar. E eu brinquei depois, porque a gente vai e volta, né, nas missões. Quando eu vim embora para o Brasil, ele chorava copiosamente, né? De tanto eu brincar, porque o amor conquista amor, né? Sim. Então, é diferente, é uma cultura bem diferente. Dizer sim para um filho sempre é fácil. Difícil e realmente amoroso é dizer não. Saber dizer não. E você não poder dizer não, eu acredito que seja algo difícil, né? Complicado. Um dos grandes desafios para mim, na pergunta de vocês, é que os pais hoje querem ser amados. E os nossos pais queriam ser respeitados. Querem likes. Eles não estavam preocupados. Meu pai não me educou preocupada se eu ia amá-lo ou não. Ele fazia o que tinha que ser feito. Talvez de forma errada. Era uma época que se batia. Não sei, eu criei sem trauma. No meu caso específico, né, eu criei sem trauma. Achei que todas as vezes que eu apanhei foi merecido e fui muito amada. Então, isso é muito importante. Mas o meu pai tinha autoridade. Hoje, a minha educação, a gente já tentou fazer melhor, educar. Fui de uma geração que eu bati meus filhos. Chegou a dar a famosa Com palmadinha. certeza. Acho e concordo, tá? Até hoje, que tem hora só o bumbum que escuta. Agora, eu nunca bati com raiva e nunca bati como eles batiam, Uma correção, né? Isso. E já eu vejo a geração dos meus netos, o que você quer fazer. E a vida não é o que é que a gente quer fazer, é o que precisa de ser feito. Então, isso para mim é um grande desafio. Isso é complicado. E as mães chegam lá, só para a gente finalizar a pergunta, só para mim poder entender, né? Porque eu não sou mãe, então não vou lá no movimento. Eu posso ser infiltrado? Você pode infiltrado. Eu posso ser infiltrado. Não, você pode ir como convidada agora, porque lá na Canção Nova nós vamos fazer a Cidade das Mães. Vai ter um espaço para as mulheres, vai ter um espaço para os maridos, para os jovens, para as crianças. Por quê? Porque esse movimento acabou criando muito ciúme nos maridos. A minha turma dizia que tinha casado com peru e eu transformei elas em beata. Não gostaram muito, da transformação. Não, mas nos encontros, nesse momento oracional, há um testemunho, elas dão um testemunho, as mães, como funciona? Ou você tem, por exemplo, alguns testemunhos, que você poderia contar para nós de mães que foram impactadas, assim, para a gente poder dar uma... No grupo, a gente não coloca testemunho. Certo. Os testemunhos são todos nos livros e anônimos. Entendi. Por quê? Porque é muito fácil o ego ser trabalhado. Começa a dar testemunho, elas começam a enfeitar o pavão. Isso foi um aprendizado que eu tive, né? Porque Deus é simples. As coisas de Deus acontecem assim de uma forma muito simples. E eu aprendi que não dormir, um filho que não dorme para a mãe, o problema é do mesmo tamanho do que uma mãe que tem um filho doente com câncer. Porque uma não conhece a dor da outra, né? Então, eu aprendi que todas que me trazem problema têm o mesmo impacto. Então, quando você ora para uma criança que não dorme e ela passa a dormir, um casamento foi salvo. Porque esse marido e mulher voltam a ter um casamento. Então, os meus olhos podem achar pequeno, mas a graça que Deus fez ali
é maior. Mas um grande testemunho que nós temos, que a base do movimento é o do Mateus, que teve um problema, nasceu no Einstein, ficou 2 anos sem sair da UTI e precisou de um rim. E tiveram 17 rins e nenhum era compatível. E o médico decretou a morte do menino. E ela me ligou do hospital, nós estávamos reunidas lá no grupo, na quarta-feira. Ela falou, tia, o médico falou que só se tiver um rim de uma criança. E eu falei com as meninas de uma forma simples, vamos ajoelhar e vamos pedir um rim de uma criança. E no dia seguinte apareceu. Eu só não sabia que para isso tinha que morrer outra criança. Então, essa é a vida. Complicado. Mas o que você quiser, de marido e mulheres, de outras religiões, maridos que eram evangélicos, que voltaram, meu genro, que era ateu e teve um encontro pessoal com Jesus, a minha filha até hoje brinca, porque ele escutou Jesus falando para ele não sabia nem quem era, Olha. né? E ela falou assim, eu que sempre fiquei na igreja, Jesus nunca apareceu. Porque a pedagogia de Jesus é de acordo com cada um, né? Então, ela sempre teve, não precisava, ele nunca tinha tido. Aí ele fez a primeira comunhão, fez a crisma, ele é cirurgião cardíaco e ele reza antes de começar a cirurgia, ele é devoto de São José e acabou que ele mudou um grupo que levou a 120 homens a primeira turma de crisma nossa. Olha. Graças a Deus. Então, milagre depende do que você olha, né? Da água pro vinho, né? Então, já foram muitas vidas e famílias, né, transformadas pelo movimento. Incontáveis. A gente nem tem noção. Quando as pessoas encontram com a gente, dão os testemunhos, é a sensação de tocar Deus, porque você vê que Deus faz tantas coisas com os 5 pães e os 2 peixes nossos, que a gente entra com muito pouco. E por que uma mãe deve rezar pelo seu filho? Você já deu vários testemunhos, né? Já falou da sua própria experiência, mas o principal, para uma mãe que hoje não reza, às vezes não acredita ou não tem a fé muito forte, qual a sua mensagem para essa mãe? Por que ela deveria rezar pelo seu filho? A primeira coisa é por vocação. A gente, quando é escolhida para ser mãe, humana, nós temos que dar educação, mas nós também temos um papel espiritual. Nesse papel espiritual, existe a obrigação da gente ser catequista, não é isso, padre? É um dever de Estado, né? É um dever de Estado. O senhor foi mais feliz do que eu no termo. É um dever de Estado. E segundo, porque eu sou testemunha do que uma oração de uma mãe faz. Quantas vezes nós vemos testemunho de mães de joelhos e um filho tentando suicídio à distância e tem a mão paralisada para não executar o ato. Eu lembro um dia meu filho me deu uma dor no coração muito grande, eu prostrei no chão, eu rezava, não sabia o que era. Ele chega em casa depois e conta para mim que estava dirigindo, e ele corria muito, ele falava, mãe, meu pé colou no acelerador, e o carro estava 140. Não é que tinha colado de verdade, ele sentiu o pé pesado, ele não conseguia tirar o pé do acelerador. Sim. E, de repente, minha perna foi puxada. Falei, que horas que foi isso, filho? Tal hora eu estava no chão, prostrada. Então, Deus nos deu uma responsabilidade e nos deu também o dom dessa sensibilidade de perceber um momento difícil de oração. E o padre falou, a gente reza desde a concepção. No movimento, a gente já reza até para as mães que vão engravidar. Aquelas que vão engravidar. Nós rezamos para as mães. Futuras mamães. Chama mães de filhos que virão. Mães de filhos que virão. Porque hoje muitas mulheres reza não pedindo, podem engravidar. Né? Pedindo para engravidar. Então, a oração de uma mãe é muito poderosa, né? Olha, eu acho que é uma das orações mais poderosas. Segundo João Paulo II, não tem mão que pode abençoar com maior poder do que uma mãe. Nem a mão do Papa tem o mesmo poder. Palavras de João Paulo II. A mãe tem uma conexão muito grande, né, com o filho, né? E é espiritual.
A Sim, gente tem que entender pronto. que é espiritual, é dever de Estado. Então, se é dever, se é um dom dado, é um dom para ser exercido. Não pode ser deixado. Não pode ser deixado. A gente vai ser cobrado. Com certeza. E para você hoje, né, quais seriam esses desafios maiores de uma mãe católica nos dias de hoje? Então, o primeiro, eu acho que eu disse com relação aos pais. Eles querem ser amados. E a gente precisa de trabalhar que a gente precisa ser respeitada, fazer aquilo que é o certo. Lá na frente, eles vão agradecer aquilo que nós fizemos. Então poderíamos falar assim, é um problema de autoridade ou falta de autoridade. Existe, aí tem uma outra questão, que é a falta de autoridade. Os pais não assumem nem a autoridade espiritual e nem a autoridade paterna. Então, o filho não tem que querer. Ele tem que fazer o que tem que ser feito. Alguém aqui quer arrumar cama? Não, a gente aprende a arrumar cama. E depois isso vira uma coisa constante. Ninguém fala assim, quero ir à escola. Né? Eu prefiro ir dormir. Brincar. Quero as férias. Quero as férias. Mas Quero as você férias. tem que falar, tem que ir para a escola. Sim. Né? Por quê? Porque a maturidade daquele momento não permite que o filho faça as melhores escolhas. Então, a gente tem que ter isso, mesmo que eles digam, você é chata, você não é boa. Né? E hoje eu vejo com meus filhos, coisas que eles brigavam comigo lá, hoje eles repetem na educação dos meninos, Sim. porque eles sabem que é importante. O segundo desafio são os professores das escolas que nossos filhos estão. Eles estão muito bem preparados por uma elite própria para trazer um combate contra a fé cristã e nós não estamos preparados para ser catequistas. Contra-combate. Por contra-combate. Por isso que eu falo que eu fui melhor catequista dos meus netos, porque com os meus netos eu estava preparada. Então, eles traziam o problema para a mesa de almoço, a gente conversava e eles davam resposta. E resposta simples. Né? O meu neto, eu falo que lá em casa é por número, né? Para ficar mais fácil. O segundo, né? Filho da minha filha, o professor fazia perguntas para ele assim, sobre Adão e Eva, se era história da caronchinha. Né? É mesmo? Sala de aula? Sala de aula. E aí meu neto falava assim, não, é verdade. Aí ele chegava, vó, eu falei que é verdade. Eu falei, filho, tem gêneros literários. Aí eu explico, ele voltava lá e falava, ó, é isso, isso e isso. Para um outro coleguinha, o professor perguntou para ele assim, você acredita que Deus está vivo na Eucaristia? Ele falou, acredito. Aí ele virou e falou, então você é canibal, come gente vivo? Então, existe uma sutileza... Que maldade. Que maldade. Estava comentando com o padre, a minha neta número 3, não, número 4. A neta número 4, ela... O embate é Halloween, né? São as coisas do mundo. Então, ela fala, não vou, professor. E ele expunha ela na sala, diante dos colegas. Mas por que você não vai? Não, porque eu não gosto. Aí, até que chegou no momento que eu falei, filha, fala a verdade. Aí ela falou com ele, falou, professor, eu não vou, porque a minha mãe aprendeu que não é boa coisa. Sim. E se não é boa, não é para mim. Eu obedeço a minha mãe e eu também não gosto. Depois a questão de pulseira terço, né? Que ela usa muitas pulseiras terço do movimento. Aí ela já estava escolada, porque tudo é uma escola, né? E aí ele falou com ela, precisa tanto terço assim. Ela falou, ainda tem esses aqui que o senhor não viu, que estava debaixo da roupinha, né? Então, isso é importante. Esse é outro desafio. O outro desafio que eu acho é a questão da ideologia de gênero. Isso é algo muito forte. Isso passa também pela escola também. Passa pela escola. Os 3 primeiros não viveram, mas ela viveu de uma forma muito pesada, onde as opções das coleguinhas eram diferentes dela e de uma coleguinha. E ela começou a apresentar distúrbio de comportamento. E a primeira coisa é medicar, né? E quando a gente foi conversar mais a fundo, ela estava sofrendo discriminação por ser hétero. E aí a gente trabalhou e hoje
Aquelas discriminação que por estavam, certo. aquelas que estavam envolvidas numa ideologia, graças a Deus, a grande maioria está voltando, e a gente trabalhando com os adolescentes ali juntos, juntando as crianças, falando, porque os pais precisam de saber o que está acontecendo dentro da escola. Muitos são levados a isso, né? São levados. Sim. Se você vê nitidamente isso. Sabe por quê? Porque, vamos dar um exemplo da minha geração. A gente, enquanto menina, andava de mão dada, abraçava, era natural. Certo. Hoje, isso foi colocado uma malícia. Sim. Então, isso confunde a cabeça das pessoas. Então, isso é um problema complicado, entendeu? Agora, apesar disso, sim, parece, né, que está havendo uma retomada do valor de ser mãe, né? Provavelmente, se eu falar besteira, a senhora me corrige, né? Mas provavelmente, há um tempo atrás, as mães estavam terceirizando essa função, né? Ou para uma funcionária, uma colaboradora, ou mesmo para a escola, ou para a creche, né? Então havia uma ideia de que ela não precisava exercer o papel de mãe, ou nem deveria fazer isso nunca, em nome de uma autonomia, né? Então, hoje eu conheço até muitas mulheres que querem ser mãe de muitos filhos e querem participar ativamente na educação dos filhos, né? Eu tenho uma amiga que é médica, que deixou de ser médica, deixou de atuar para ter tempo para ser mãe. Então, isso é uma coisa que é uma novidade, eu acho, do nosso tempo também, um pequeno sinal de esperança, né? Acho. Não, isso tem surgido, um grupo que tem trazido. A minha filha é médica e preferiu durante muito tempo ser mãe. Ela nunca parou de trabalhar, mas o tempo dela maior, dedicou bastante até tempo. porque ela tinha visto o meu exemplo. Sim. Ela tinha visto que uma falta de uma mãe faz dentro de casa. Então, eu acho que isso foi positivo para ela. Tenho visto as pessoas, mas, por outro lado, eu tenho visto mulheres muito cansadas, porque Sim. elas estão tentando executar todos os papéis e nem todas podem parar de trabalhar. Lógico. Então, um sentimento de culpa muito grande, o que eu não via nos meus pais. Eu tive pouca culpa, eu dei o melhor que eu podia, sempre falei isso com a minha filha, o resto vai trabalhar com psicólogo, né? Eu fiz o melhor que eu podia. Dentro daquilo que eu entendia que era melhor, eu fiz. Mas eu vejo hoje, com todo esse mundo, com todas as consequências, elas estão muito sofridas. Eu vejo, elas estão comigo, né? Eu lido com mulheres do Brasil todo, do mundo todo, de várias classes sociais, e todas estão muito cansadas. Essa é a palavra, por isso que eu acho que falar de esperança no Jubileu tem tudo a ver. É porque elas estão numa batalha, né? Sim. Contínua, né? Parece que é isso. A mãe tem que entrar numa batalha contínua para a sobrevivência da família, trabalhar, e para a sobrevivência material e também espiritual. Sim. Direto. Cláudia. Você acredita, então, que os desafios de hoje são mais difíceis do que eram antigamente? Você acha que houve uma mudança nesses desafios? Eu tenho uma preocupação de falar mais difícil porque os nossos pais não tinham preparo nenhum. Então, não sei se para a época deles eram desafios. Eu só vejo eles tinham uma perspectiva diferente, e isso foi muito bom, porque existia uma hierarquia, que hoje existe uma crise de hierarquia. Então, eu sabia quem era o pai, eu sabia qual era o filho, eu sabia quem mandava e quem obedecia. E isso criou um amor muito grande pelos meus pais, uma gratidão muito grande. Acho que nós somos melhores filhos do que serão os meus netos, sim, porque a gente tem um coração muito grato. Mas os desafios de hoje, eles estão gigantescos. Tá? Se são maiores ou menores, eu não saberia dizer. Mas, por exemplo, você concorrer com uma internet é desleal. Por quê? Porque o tempo que você tem com o filho é muito pequeno pelo tempo que uma internet está na vida dos filhos.
Não é isso? Você, às vezes, eu brigo com a minha neta por causa de roupa e falo assim, olha para você ver, está invertendo os valores, né? De primeiro que se copiava roupa, né, de pessoas desse tipo. Hoje vocês estão virando o jogo, copiando roupa de outro tipo, que para nós eram vulgares. Isso. Então, assim, você vê que o embate é a todo tempo. Mas eu vejo, por outro lado, um tipo de adolescentes, não sei se os meus especificamente, eu acho eles muito ingênuos e infantis. Sabe, eu olho meu neto de 25 anos, eu falo, gente, é uma criança. Eu com 25 anos, eu já estava na luta. Pouco maduro. Entendeu? Pouco maduro porque é realmente importante na vida. Porque os pais, eles têm uma preocupação dos filhos não sofrerem. Sim. E os nossos pais não tinham essa preocupação. Então, eles deixavam a gente sofrendo as coisas da vida. Naturais. E aí, você ia criando musculatura. Quando você estava mais velho, você tinha musculatura. Né? E ao passo que nós não fizemos isso, por exemplo, eu não deixei a minha filha trabalhar. Eu quis que ela só estudasse. Uhum. Arrependo amargamente, porque quando ela formou em medicina e foi para o meio dos médicos, é selvagem. Ele toma uma pancada na cabeça. Apanhou até não poder mais, porque ela não tinha... Cai no mercado de trabalho e não sabe o que faz. Entendeu? E eu vejo os meus netos ainda mais de aquário. E o outro desafio... De aquário, boa. E o outro desafio que eu acho é a pandemia que aconteceu. Sim. A pandemia trouxe uma geração isolada. Você consegue medir, ver isso nitidamente? Tranquilamente. Você que lida com mães, família. Nossa, os meninos dentro do quarto o tempo todo. Eles acostumaram a viver só. Eles não sabem conversar. Não. Eles conversam no celular. Eles não querem se conversar também. Não querem. Você põe na mesa, né? E as pessoas, e lá em casa eu fico estimulando, né, para conversar, porque lá em casa o domingo não é obrigatório, mas tem comida todo domingo. E onde tem comida, tem gente, né? Assim. É isso. Então, a família se reúne toda no domingo, porque domingo sai para restaurante, é cheio. Então, a isca é caro. É caro. A isca é a comida. Mas, por trás da comida, tem um momento que a gente conversa muito e coloca muito ali aquilo que a gente acha. E eu vejo que isso é catequético. Sim. Aquele momento ali com a família, né? É catequético. A mesa é catequética. Eu sempre digo para a Cláudia, eu falo, a casa da avó ou da mãe, né, vamos assim dizer, né, depois que é o centro. É o centro. É o centro. Eu tenho, Cláudia também, com certeza, todos nós, daqueles encontros na casa da avó, onde iam todo mundo, iam as tias, os tios, os pais, isso aí. Os primos, isso aí traz um sentimento de pertencimento, de acolhimento, e de partilha, né? Porque você aprende muito. Por exemplo, de primeiro servir os adultos, depois as crianças, depois inverteu, servir as crianças, hoje servir o adulto. Primeira criança. Mas eu trabalho isso lá em casa também. Criança espera. Você entendeu? Calma. Entendeu? Isso é educativo também. Minha mãe tem 96 anos, primeira avó. Assim, são coisas que parecem bobas, mas que traz uma hierarquia. É claro que eu acho que também os problemas sociais impactam muito nisso, né? Por exemplo, voltando à questão do isolamento da criança, que veio pela pandemia, mas não somente, né? Central Carapina, que é um bairro que pertence à área da minha paróquia lá, uma mãe quer tirar o filho do tablet, do celular, porém, ela não pode mandar o filho para a rua, para ir para algum lugar. Então, o menino fica numa situação dificílima. E ela também, né? Porque a violência é muito grande. Então, o medo da violência faz também com que as mães se tornem mais superprotetoras do que o normal, né? Então, elas são vítimas. A minha filha fala muito isso também, porque eu falava assim, a gente brincava na rua o tempo todo. Então, assim, era uma supervisão ao longe, porque você estava ali todo mundo. Hoje, são famílias isoladas vivendo. E eles vão muito para dentro do quarto. Isso me assusta. É sozinho, ali no celular. Sozinho de tudo. Entendeu? E aí, o celular, você não sabe o que está acontecendo. Entendeu? Lá em casa não são muitos de celular, mas
de qualquer jeito você tem uma preocupação. Ele é um mundo aberto ali, ele tem acesso a tudo e tem coisa boa, mas tem muito mais coisa ruim, com certeza. Né? Pior do que na rua, né? Pior do que na rua. Certeza. Você força para ir pra rua, vai pra rua brincar, mas qual rua, né? Qual rua? Esse que é o problema. A violência realmente atrapalha bastante, né? Eu me lembro muito bem, né? Eu sou de Iguaçu, Espírito Santo, interior, né? Eu estava comentando com a minha mãe. Falei assim, mãe, eu não acredito. A gente saía de casa, aquela molecada sozinha, rodava a cidade inteira sozinho, sem pai, sem mãe. Não tinha celular, não tinha nada. Você não sabia nem onde a gente estava, nem que horas que ia voltar lá. Não sabia, não. A gente sabia direitinho. As mães ligavam uma para outra. Estamos aqui, hein? Estão aqui. Passaram lá na frente. Ou seja, era uma supervisão de longe. Então, a nossa sensação é que a gente estava ali... solto no mundo, mas não estava, não. Então hoje a gente mora, eu e Cláudio moramos num condomínio fechado, mas eu tenho medo de deixar não tendo condomínio fechado, porque tem história que você te amedronta muito, né? Muito violência eu é terrível. acho que também meus pais não tinham conhecimento do mundo que era. Né? Porque hoje você tem conhecimento de tanta coisa, muita coisa, né? Que você tem medo. Sim. Fazer mais uma pergunta. Olha, você que vai fazer. Queria que o que você recomendaria, né, para as mães que estão nos assistindo em relação à criação na fé católica ou na fé cristã, porque não necessariamente, às vezes, quem está nos assistindo seja católico, sim, mas por que fazer essa criação dos filhos na fé cristã? Bom, eu diria fé católica, porque é o que eu conheço e acredito. Eu acho que a primeira coisa é que as mães têm que colocar os filhos naquilo que elas acreditam, né? Então, o que eu acredito é que a gente precisa de fazer desde pequenininho, porque meu pai dizia que era de pequeno que se torce o pepino. Então, levar as crianças à igreja, ser a catequista dos filhos, porque senão você terceiriza para catequese, não funciona. Não funciona. Mostrei isso para o meu filho. Meu filho mora fora do país e ele estava... Não, mãe, fica tranquilo, os meninos estão na catequese. E eu na mesa comecei, porque a gente reza antes, né? E eu falei, não estão sabendo rezar, não. Presta atenção você aí. Não, mas presta atenção, que não sabe rezar, não. Então, assim, a gente tem que estar junto na orientação. E por que eu acho importante? Porque quando elas precisam, elas sabem onde acham. Minha filha afastou da época de medicina, começa a se achar muito intelectual, né? E afasta. Mas na hora que a barra pesou, ela sabia onde achar. Então, quem tem fé tem segurança. E hoje, meu filho, a mesma coisa, passou as dificuldades da vida e ficou de pé porque ele sabia em quem ele confiava. Da palavra, mãe reza para mim, mãe, eles brincam, o que deu, né? Eles pedem para rezar e falam, o que deu, mãe? Né? O que deu? Então, eles acreditam que Deus fala com a gente. Então, a fé, para mim, ela é importante porque é o que mantém a gente de pé. Se eu pudesse fazer uma alegoria, é a bússola de um navio. Certo. Senão você não sabe para onde você está indo. Porque o mundo aí é um mundão que te chama para tudo quanto é lado. Você pode virar o barco para tudo quanto é lado, está tudo bem. Se você tem a bússola da fé, você caminha, você chega em Porto Seguro. A gente só, vamos dizer assim, não vou falar pela parte do pai, mas a mãe eu acho que é muito maior, né? Esse sentimento. A gente só sabe realmente, verdadeiramente, o amor de uma mãe ou de um pai quando a gente se torna pai e mãe, né? Quando você realmente tem experiência, né, de você ser pai, mãe, na criança você vê isso, né? Você acaba dando valor até mais à sua mãe, seu pai, o que ela passou, o que ela não passou. E nesse momento, geralmente, o pessoal volta para a igreja. Volta para a igreja ou volta até a falar com a mãe que estava brigada. Muitas vezes você falou, na adolescência ou na faculdade, a mãe não sabe de nada, meu pai não sabe de nada.
eu sei de tudo, porque agora eu sou estudioso, e depois quando... Agora eu tenho a ciência. Agora eu tenho a ciência, quando casa, tem um filho, aí eu pensei, rapaz, minha mãe, e vai e volta atrás. E a igreja também. Porque a igreja é uma base sólida, que é o que falta talvez hoje na sociedade, uma base sólida. Me diga outra instituição que te dê uma base sólida para criar teu filho. Muitos diriam a escola, mas eu até tomei um susto. Eu não esperava que você dissesse que um dos problemas era a escola. E foi o segundo problema vou te falar que a senhora é uma das disse. escolas Eu tomei um mais susto. cara daqui. Tomei um susto. Assim, quais são os problemas? Cláudia perguntou, né? Quais são os desafios. problemas, os desafios? O segundo desafio é a escola. Mas os professores são treinados para militância. Então esse é um tem que ter problema. muito E teu filho passa muito mais tempo com o professor do que com você. E você, como pai, você falou que tem uma responsabilidade. E hoje, para mim, é um dos desafios. Enfraqueceram os homens. Sim. Essa questão, para mim, é seríssima. A figura masculina dentro de uma casa, ela é própria da sobrevivência, que ele foi feito, né? Se você parar para pensar, o macho é sempre mais bonito do que a fêmea. Ele chama mais atenção, mais vistoso. Mas no meu caso, não. Mas no meu caso, a minha nós não estamos, não é particularidade. São os indivíduos, né? Mas olha para a natureza, porque a natureza ensina. Mas foi feito mais bonito para poder ser a primeira presa, para poder defender. Entendi. Seu alvo. Seu alvo. Então, por exemplo, você olha um pavão, quando ele faz assim, né, para o inimigo, ele vai defender. E aí, eles estão fragilizando os homens. Isso é uma... E perdendo o papel. E isso, para a família, é um problema sério. Por que é sério? Porque você perde o centro de uma casa. Imagina se eu decidir que uma tenda de um circo não precisa de ter o mastro principal. Porque eu não gosto, por discussões ideológicas. Então, o homem ele tem um papel de mostrar, de ensinar, né, para o menino sobre a sobrevivência, para a menina sobre casamento e vida lá fora. E eu vejo que acabaram com o papel do homem e embruteceram a mulher. Isso. E é pior para a mulher. E aí, por quê? Porque a mulher, ela traz o amor e o homem traz a lei. Então, você precisa das duas coisas na educação. Eu sou psicanalista, né? Então, isso é importante na parte. E se você endurece o amor e enfraquece a lei, você não tem uma base familiar forte. E a gente percebe isso, né? Eu sou mãe de 2 meninos. E a gente percebe isso nos desenhos, nos filmes. Sim. Né? Como que eles estão tirando o papel masculino. Mesmo dentro da igreja. E dentro da igreja. Porque, por exemplo, se você tem um movimento criado para homens, aquele movimento é visto com reserva, como se ele está fazendo mal para a sociedade. Por exemplo, o terço dos homens. Então, quando vai dar um aviso numa comunidade ou em algum lugar, alguém sempre diz assim, não, tem um terço dos homens, mas as mulheres podem ir também. Mas se o aviso for sobre as mães que oram pelos filhos, por exemplo, ninguém vai falar, olha, o homem pode ir também. Porque não há uma preocupação em cuidar, de diminuir a força da mulher, mas tem uma preocupação em diminuir a força do homem, como se fosse uma coisa má, aquela patriarcado. Então, isso entrou imperceptivelmente na mente das pessoas, né? E é gravíssimo. É gravíssimo. Para mim, é um dos maiores problemas. Eu vejo a importância, assim, lá em casa, do meu genro e do meu filho, no papel, quando eles aplicam a lei, a família é toda estruturada porque tem lei. Que não é terra sem lei. A voz patriarcal. Maligna. Entendeu? Pelo amor de Deus. Mas é o que vendem hoje, né? Cláudia estava comentando, você vê nos desenhos e nos filmes, o homem sempre é um boboca. Um idiota, um cara que não sabe inepto, não sabe resolver as ou coisas. Um bobão, e quem resolve tudo é a mulher. A mulher é inteligente, a mulher é corajosa, a mulher que banca a casa. E você vê nitidamente isso nos filmes, nos desenhos. A gente assiste muito
com eles. Com eles, os filmes, e a gente vê, fica assim, vamos dar uma orientação, porque não é bem assim. Até em desenho animado você vê isso aí. É incrível. Mas por isso que eu falo que a militância é grande e nós estamos dormindo em berço esplêndido. Eu fiquei impactado. Eles estão trabalhando. Nós é que não estamos. Cabe a nós ocuparmos espaços. Eu elenquei aqui, o que será que ela vai falar de problemas? Eu não elenquei esse problema. Não achei que a senhora fosse falar disso. E foi o segundo. Porque a gente está próximo de muitas pessoas, isso que eu ia perguntar. né? Muita dor, as famílias estão muito doloridas, porque houve um processo gradativo histórico, né? Onde primeiro empoderaram as mulheres, Sim. né? Depois atacaram os matrimônios, então desestruturaram as famílias. Depois, agora o ataque é a sexualidade e as famílias pet. É a pessoa. Então nós estamos... Famílias pet são aquelas que o cachorro só ocupa tem o lugar o cachorro, Entendi. Então, assim, você vê gradativamente as coisas acontecendo, né? A diminuição de filhos até a gente chegar na família pet. Entendi. Então... Nada contra os pets. Não, tem que nada. dizer isso. Não, lá em casa a vida toda eu tive cachorro, pet, mas cada um no seu lugar, né? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Porque hoje as pessoas já pensam em casar quando pensam, né? E também em casar e não ter filhos. Porque filho é uma preocupação. Mas ela também não quer... tem o inverso, não casar e ter filhos. Também. Faz através dos menos, bancos. Mas existe... Que é uma mentalidade self-service, né, da família, né? Sim. Entendi. O casar ou não, ter filhos ou não, como se as coisas fossem completamente tirando na prateleira, né? Sim. Já pensa Nunca é cruz, em né? casar, e não querer ter filhos para não ter nenhuma obrigação, nenhuma responsabilidade, né? Mas eu acho que essa geração É um medo. aí tem culpa, tá? Medo, né? Vamos falar responsabilidade, que é melhor. Eu escuto muito da boca das mães. Nossa, você custa caro na escola, você custa caro na roupa, você custa caro. E custa mesmo, porque foram se criando coisas. A gente custava barato para o pai, porque você estudava numa escola pública, tinha 2 sapatos, e eu sempre falo isso, né? Porque hoje a gente tem um armário lotado de sapato. Eu não era menos feliz, porque eu tinha um sapato para ir para a escola e outro para ir para a igreja, e meu pai podia, né? Eu sempre falo isso, meu pai tinha uma condição boa e a gente tinha o mínimo das coisas, porque era uma geração onde não se consumia. Você tinha aquilo que você precisava, não é isso? O necessário. Então, o necessário. Hoje se criou uma cultura consumista para dar conta do consumo. Você trabalha muito, então o filho custa caro. Plano de saúde. Plano de saúde. Você vai fazer uma festa de aniversário, na época da gente fazia um bolinho, uns docinhos, estava pronto. Hoje é cerimonial. Cerimonial, hollywoodiana, então aí fica caro. Tudo é caro agora mesmo. Realmente as festas são grandiosas hoje em dia, e são cerimoniais. Outros, não é para criança. Lá em casa teve festa grandiosa durante muitos anos, de cada um. E aí teve um dia, meu neto foi fazer 8 anos, não sei por que naquele ano não deu para fazer a festa, aconteceu alguma coisa, não sei quem morreu, e nós fizemos uma festa num campo de futebol, só para os meninos, né? Meu neto falou, foi o melhor aniversário meu. Falei, tá vendo? Nós estamos fazendo festa para os outros e não para os meninos. Sobre o movimento em si, na época que sua filha recebeu, né, esse chamado de criar, na verdade, um grupo, né, de oração pelos filhos, ela já era casada? Ela já era casada, tinha perdido 3 bebês, que foi muito traumático, e tinha os 2 filhos, e ela tinha muito medo de perder esses filhos, por isso que ela era tão super protetora. E o grande aprendizado que ela tira desse evento de morte é que, por mais que você fique perto, você não pode proteger o seu filho, que a única coisa que protege realmente o filho é a oração de uma mãe. Mais o quê? Verdade. E
Em relação ao movimento também, né, existe uma periodicidade dos encontros. Como é que é? Nós nos encontramos semanalmente, a não ser com algumas exceções, onde, por algum motivo, a paróquia tem outro compromisso naquele dia, o padre pede para ser quinzenal, mas a gente se encontra toda semana, porque é preciso rezar a semana inteira e ter aquele dia de apoio conjunto. Porque o importante do grupo, porque toda mãe reza pelo filho, mas o grupo, ele tem uma vantagem. Tem dia que eu estou fraca, você está forte, reza por mim. Tem dia que você está fraca, eu rezo por você. Então, a assembleia na igreja é algo muito importante, a missa. Por isso que a nossa igreja é coletiva, porque a gente precisa... O nosso Deus, ele não é individualista, ele é um Deus coletivo, onde a gente aprende a ser gente convivendo umas com as outras. A comunidade, né? A comunidade. E se mamãe quiser montar esse grupo lá na paróquia dela, como é que ela faz? Ela só procurar o padre, explicar. Nós temos todo o material no site www.mães que oram pelos filhos. Nós vamos colocar, né, na descrição desse vídeo todas as informações para o contato. E aí procura no site o documento, apresenta para o padre e o padre tem que assinar um documento. Por quê? Nós só aceitamos o grupo se o padre oficializar. Se houver uma participação do padre. Isso, o grupo está submetido à paróquia. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Mais alguma pergunta? E aí tem algum treinamento? Olha, nós somos distribuídos em serviços, né? Então, nós temos um serviço de formação. E o meu ranço de professora veio para o movimento. Então, nós temos material para tudo. Nós temos material, por exemplo, a parte bíblica, porque os encontros são dois encontros bíblicos, um encontro do caminho de santidade e um encontro da parte de liturgia da igreja. Certo. Né? Porque é muito crime que se faz por aí. Então, a gente forma as mães na liturgia. E aí, para todos eles, nós temos material. Isso. Então, por exemplo, a liturgia é o liturgista da CNBB, que fez o livro junto com o bispo e mais outros 2 padres, e é o material. A explicação bíblica foi o padre Roger que fez toda a explicação. Padre Roger da Canção Nova. Isso. E o caminho da santidade é todos os livros que eu escrevo junto com um teólogo. Tem sempre um teólogo comigo. Então, no site... Tem tudo que você precisar. Tem lá onde tem grupo, que às vezes já tem o grupo na sua paróquia. Já tem na cidade, né, da pessoa? Às vezes já tem na cidade, às vezes já tem até na paróquia. Certo. Se não tiver, é só baixar o material, apresentar para o padre e mandar o documento para nós, que nós damos a formação. Durante 3 meses, os serviços novos grupos caminham junto, explicando como fazer a metodologia. Bacana. Porque é simples, mas é profunda. E você citou Nossa Senhora de La Salette. Você disse que ela é a padroeira do movimento. Como é que vocês chegaram especificamente Nossa Senhora de La Salette? Olha, é a história mais engraçada. A gente ri porque eu sou muito obediente. E eu nunca tinha ouvido falar em Nossa Senhora de La Salette. Eu fui levar Domário era bispo auxiliar aqui de Vitória, eu fui levá-lo para tomar posse na diocese, que foi designada para ele em Santa Catarina. E nós estávamos de biquíni, indo para umas termas que tem lá perto, e a moça da van, escutando aquela mulherada falando só de igreja, falou, tem um santuário aqui perto. Eu falei, então vamos para lá. Ela falou, não, mas é Rio Grande do Sul. Não, quanto tempo? Aí ela falou 1 hora e pouco. Aí, não, vamos, chegamos. Quando nós chegamos em frente à imagem, era uma imagem da nossa, que eu não sabia que era Nossa Senhora. Assim, na hora, as lágrimas pingaram, mas não era lágrima de chorar, não. Aí o padre chegou e botou a mão no meu ombro, assim, a cena mais simples que vocês puderem imaginar. Ele falou, por que choras? Eu olhei para a cara dele, tipo assim, tu chora não, né? Tô, mas as lágrimas estavam caindo. Eu falei, que santa é essa? E eu era terrível, tá?
crítica até não poder mais. Sarcástica até não poder mais. Aí eu falei, que santa é essa? Mas impactou, né? Aí ele pegou, virou para mim e falou, não é santa do jeito que só está pensando, é Nossa Senhora de La Salete. Acabou ali, nada de grandioso. Sério? Foi um comentário. Explicou lá que era Salete e tal. Quando nasceu o movimento, aconteceu o primeiro encontro na Canção Nova. E Padre Anderson Gomes, era o diretor espiritual, estava voltando comigo no carro e meu marido da Canção Nova para pegar o avião em São Paulo. Aí ele falou comigo assim, ô Ângela, tem que escolher uma padroeira. Eu nem sabia o que era padroeira. A gente escuta falar padroeiro da igreja, a gente não pensa muito assim, não. Aí eu falei, Nossa Senhora de Fátima. Aí ele falou, por que Nossa Senhora de Fátima? Eu falei, porque eu sou muito devota, rezei aos pés dela, meu segundo filho deu muito trabalho e tal. Ele falou, não estou perguntando por você, estou perguntando pelo movimento. Foi meu primeiro ensino sobre fundadora. Aí voltou aquela imagem. Aí eu contei. Ele falou, é ela. Então, Nossa Senhora de La Salete é por causa disso, que ela nos escolheu. Esse encontro aconteceu no dia, acho que 20 de fevereiro de 2011, e o grupo começa dia 30 de março de 2011, um mês depois. Mas a Nossa Senhora de La Salete só vai virar padroeira 3 anos e meio depois. Mas já estava ali, abençoada. Ela escolheu a gente. Em 2014. 2014. Só que a mensagem dela é tudo isso aqui. Hoje, eu tenho certeza que não era Nossa Senhora de Fátima, que a mensagem para nós é a de Salete. Depois a senhora me passa essa imagem que eu vou projetar, né? Tá. Aqui para os ouvintes verem a imagem, né, que a senhora está apontando aí na camisa, né, bonita, e o significado. Olha, isso aqui tem dado uma espiritualidade nas mães que vocês não têm nem noção, gente. Maravilha. E por que ela chora? Ela chora porque o último recurso de uma mãe, quando quer mudar o filho, é o choro. Você é mãe, não é? A gente vai falando, a gente vai pedindo. Aí, quando não tem jeito mais, você chora. Por isso que ela chora. Né, foi a aparição dela dizendo, né, que os filhos iam à igreja como vão aos açougues, que as pessoas não iam à missa mais, que as batatinhas estavam secando pela falta de fé, que os homens ficavam nos bares. Então, assim, parece que é antiga, mas ela é tão atual. Sim, muito atual. Chora pelos filhos, né? Que não se convertem. Que não se convertem. Esse é o choro dela. Ou que um dia já acreditaram e não acreditam mais, então ela pede o retorno, né, desses filhos. Porque lembra que toda aparição de Nossa Senhora não traz nada de novo, né, padre? Claro. Só atualiza o que Jesus pediu. Sim. Então ela vem lembrar, chorando, que eles estão maltratando o seu filho. E ela diz uma frase muito bonita, já não consigo segurar o braço do meu filho. Ou seja, se a gente não se converte, convertei-vos e credes no a Evangelho. justiça chega. É verdade. Professora Cláudia, mais alguma pergunta? Sim, tem mais uma. Não, vamos lá. Eu só queria Pra que, encerrar. se você puder, né, explicar melhor pra gente como que o movimento chegou na Canção Nova e tomou essa proporção que tem hoje, que tem, acho que, os encontros anuais, agora até internacional. Como que isso tudo aconteceu? Você falou que escreveu um livro, mas eu queria só entender um pouquinho melhor. A vida é uma colcha de retalho. E durante muito tempo eu ajudei a Canção Nova, acolhendo missionários, levando para o médico, porque meus filhos casaram, eu fiquei sozinha com meu marido muito cedo em casa, porque a gente casou muito novo, né? Então os meninos saíram muito cedo de casa. Então eu tinha uma relação muito forte com a Canção Nova. E um dia eu fui à Canção Nova para levar um dinheiro que eu tinha recolhido, e a Luzia, que é a cofundadora, me fez uma pergunta. Hoje, o que está acontecendo lá no Espírito Santo? Eu falei, não sei o que está acontecendo. Né? Assim, eu não... O que está acontecendo? Ela falou, não, do grupo lá das mães que oram. Por quê? Porque os missionários vinham e eu levava eles para fazer pregação no grupo. Eu não sabia muito o que fazer com as meninas na época. Aí,
O Eto, marido dela, chegou e eu falei assim, o Eto, a minha filha teve que ler um livro evangélico para voltar para a igreja. Canção Nova tem tanto livro e não tem nada sobre mães. E, pela liberdade, ele respondeu para mim, por que você não escreve um? A única coisa que eu lembro é que eu pensei igual a mulher de Abraão. Eu dei um riso interno e falei, ele não conhece a minha vida. Eu trabalhava no hospital, eu dava aula todas as noites em pós-graduação em 5 faculdades e eu tinha uma empresa de consultoria que eu trabalhava com as grandes empresas, Coca-Cola, Nestlé. Eu dava consultoria no Brasil inteiro para essas grandes. Então, assim, a minha vida era uma loucura. Eu falei, eu não vou escrever nunca, né? Inclusive, uma das faculdades me queria como efetiva e eu nunca quis, porque tinha que escrever 2 papers por mês. E eu falava, eu não gosto de escrever. E aí, eu viajei para Manaus a serviço e eu estava com meu laptop na mão, né? Meu iPad, não foi nem laptop, iPad. E começou a vir umas ideias, eu comecei a colocar no papel, assim, sem pretensão nenhuma. Nenhuma. Quando eu cheguei, tinham 160 páginas escritas. E aí eu levei para o meu pároco, falei, olha, Canção Nova está me pedindo um livro, eu escrevi isso aqui, olha aí, vê o que você acha. Aí ele falou comigo, faltou um capítulo de Nossa Senhora, eu tinha uma birra com Nossa Senhora. Aí escrevi um capítulo para ela, As Alegrias e as Dores, e lançou o livro na Canção Nova. Eles não tinham grande pretensão e nem nós, só que nós fomos surpreendidos. Porque virou o maior best-seller depois do Padre Jonas e do Márcio Mendes. Sim. Vendia igual água. Tanto que uma editora privada, né? Vamos falar assim, que não é católica, fez uma parceria com a Canção Nova e colocou nos aeroportos, de tanto que vendia. As pessoas compravam pelo título, inclusive os nossos irmãos cristãos, porque mães que oram... Mães que oram, o horário... O horário eles achavam remete ao... aos outros cristãos, aos evangélicos, né? Mas foi o Deus que colocou. Então, aí colocou. Depois, como o livro... Eu fui pregar na Canção Nova também, né? Porque eu pregava. Aí eu fui pregar e aí explodiu o site deles lá, pedindo informação, e eu informava, mas eu trabalhava, assim, nesse período, eu trabalhava o dia inteiro e a noite inteira eu respondia Zap, porque eu já estava ficando até meio lelete, tanto que eu não dormia, respondendo. Até que, isso foi em maio, até que em outubro nós lançamos o livro aqui no Centro de Convenções, que também foi uma mão de Deus, que quem vinha era o Padre Fábio de Mello, porque o Eto me deu de presente, que o Fábio dava 2 datas para ele. E aí ele teve uma depressão, não pôde vir, vieram 3 pessoas da Canção Nova, o Dunga, o Nelsinho e o Padre Adriano, na amizade para mim, e ninguém conhecia, as meninas achavam que o Dunga era o jogador de futebol. O Dunga do PHN, Era do PHN. E, para nossa surpresa, tinham mais de 2.000 pessoas dentro do Centro de Convenções que estavam lá. A única coisa que eles sabiam que ia ser lançar um livro. Eu nunca tinha escrito na parte... Não sabia de nada. E tinha pessoal de todos os lugares, porque eu tinha a minha vida profissional, eu tinha, na época, eu era da CBN, eu era... esqueci o nome. Eu fazia um programa lá sobre gestão de pessoas. Então, eu era muito... Eu não era âncora, eu era outra. Por isso que me surgiu... Comentarista. A comentarista. Eu era comentarista de gestão de pessoas. Eu era presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Nada então, ocupada. Não tinha nada ocupado. Não tinha nada para fazer, foi escrever um livro. E olha, eu nunca achei que eu ia largar o meu trabalho. Sempre falava que eu ia aposentar com 85 anos. Depois de Jesus, eu deixei. Sim, uma nova missão, né? Uma nova missão. Bom, tem alguns presentinhos para dar. O senhor está satisfeito, seu pai? Não, estou satisfeito, claro. O senhor está satisfeita, professor? Sim, bastante. Presentinho para a senhora. Ai, obrigado, pai. Cláudia. Isso aí, meu Isso aí. Vamos abrir. Uma caneca, ó.
Ela queria ver. Olha! Tem a nossa loja, Corações Católicos, né? Que tem o Matheus e o Felipe, que são 2 jovens que ajudam a gente. Eles mesmos que cuidam da loja e fazem os produtos. Por exemplo, a vela, aprenderam a fabricar, né? Vela de cera. Obrigada, pai. E tem um livrinho também. Obrigada. Né? Aí, Olha só do senhor, padre. Sim. Depois nós queremos autógrafo, né? Com certeza. Depois a gente abre. Quem quiser conhecer esses produtos aí também, pode entrar no site da loja. Depois o Dr. Gustavo. Isso. Passa. O podcast Corações Católicos é parte do apostolado Corações Católicos e da editora, que tem editora, tem um canal no Instagram. Então, se você que está assistindo aí gostou da nossa conversa, achou edificante, a gente pede que, por favor, deixe o gostei, o joinha, o likezinho. Compartilhe com os outros, porque nossa tarefa aqui é evangelizar, né? Se você compartilha, você também está evangelizando. Deixe uma mensagem para o Padre Ricardo, para a Ângela, para a professora Cláudia também. Isso tudo ajuda, né? E em breve teremos a loja, ele já tem a loja online, terá nas escolas, mas em breve teremos atrelado ao nosso canal do YouTube a loja, vai poder comprar a canequinha, comprar o livro do Padre e os outros livros que estão sendo lançados também pela editora Corações Católicos, tudo com o intuito de alavancar esse apostolado, né, iniciado pelo Padre Ricardo. Então, esse é o objetivo, né, do apostolado. Agradecemos muito a presença da Ângela Ábido aqui presente, realmente uma honra para todos nós, né? Ela não é nada ocupada, então a agenda dela é muito apertada. O outro, a gente fazia o nosso podcast em um outro estúdio e ele teve que desmarcar em cima da hora. O Padre Ricardo ficou desesperado. Eu falei, agora... Aí pegar de novo não ia ser conseguimos fácil, né, aqui, né? Um estúdio novo para a gente fazer o nosso podcast. Deu tudo certo, Deus abençoou e graças a Deus, uma conversa super edificante, né? Agradeço também a presença da minha esposa. Fiquei comportadinho. Sim. Graças a Deus, fui pra casa. Hoje eu ganhei estrelinha de bom marido. Tá Ângela, muito obrigado. A palavra final é sua. Eu só queria dizer nesse finalzinho que vale a pena rezar pelos filhos. Eu tenho visto a minha família sendo restaurada e restaurando famílias. Mas começa na gente. Mães curadas, filhos restaurados. Amém. Amém. Padre, uma bênção final pra gente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Muito obrigado, Padre.